Olá, alunos e alunas e toda a comunidade do conhecimento, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conquistar. Esse projeto que vai te ajudar a conquistar uma vaga na universidade com conteúdos estratégicos. Eu sou a professora Roberta Prestes, do componente de Biologia, e vamos saber como interagir com o nosso projeto. Tá aí, ó, as nossas redes sociais para você. Vamos lá, apareça lá com a gente, sobe a nossa hashtag. Vamos ao nosso episódio? Hoje temos o episódio 3, com dica. E a nossa biologia tem hoje como tema: na teia ou na cadeia, a energia me rodeia. E no detalhamento, cadeia alimentar, níveis tróficos. Assunto muito interessante. Vamos lá para a nossa dica conquistar. Temos aqui um exemplo, um aquário. Tenho certeza que vocês já viram por aí ou já até visitaram. A gente tem aquários enormes, né? Aquários até que a gente entra dentro do aquário e fica vendo as espécies aí passeando pela gente. Aqui a gente tem um exemplo de um aquário. Observem aí, ó, esse aquário com peixes. A gente vê algumas pedras, alguma vegetação. E eles estão nadando aí de um lado para o outro. E eu quero saber de vocês. Eu tenho uma dúvida. Você acha? O que você acha? Você acha que eu posso considerar isso aqui um ecossistema? Então, tá aí a minha pergunta para vocês, ó. A imagem representada trata-se de um ecossistema? Você acha que sim? Você acha que não? Então, vamos ver? Vamos para o nosso conteúdo? Vamos lá? Vamos para o nosso conteúdo e nesse conteúdo a gente vai conseguir responder a pergunta lá do aquário. Você acha ali que naquele pequeno aquário eu posso considerar um ecossistema? Será? Vamos ver? Acompanhem comigo aí a leitura. O termo ecossistema é originado na união das palavras oikos, uma palavra de origem grega e que pode ser traduzido para o português como casa, ambiente habitado, ou família e sistema, ou seja, tem como significado sistema de casa. Ele representa o conjunto de comunidades que habitam e interagem em um determinado espaço. Então, o termo ecossistema, ele tem aí traduzido para o nosso português um sistema de casa e significa, representa como que o que compõe o ecossistema são o conjunto de comunidades que habitam, que interagem, como se relacionam, como delimitam o espaço. Então, todo esse espaço é considerado ecossistema. Os ecossistemas, eles podem ser observados em diferentes escalas. Olha aqui, o ecossistema, ele pode ser observado em diferentes escalas. Então, já estou dizendo que podem ser grandes ecossistemas ou pequenos ecossistemas. O maior ecossistema existente é a própria biosfera, que corresponde a todos os locais do globo onde existe vida. A biosfera é o local de todo o globo onde existe vida. Outros exemplos de ecossistemas a gente tem. São exemplos as florestas tropicais, que se destacam por sua grande biodiversidade. Entretanto, os ecossistemas podem ocorrer em pequena escala. Lembra lá que eu disse que ele pode acontecer em grande escala e em pequena escala? Olha só, podem ocorrer em pequena escala, como em um pequeno aquário. Ah, mas todo aquário é um ecossistema? Não.
um pequeno aquário autossuficiente. Então, sim, aquela imagem lá podia ser um ecossistema. A resposta é sim, aquela imagem representava um ecossistema. Um aquário autossuficiente significa o quê? Que contenha plantas, peixes e algas. Vale destacar ainda que uma única planta, olha só, uma única planta de uma floresta pode ser considerada um ecossistema, pois engloba ali vários organismos que interagem com os fatores, olha só, com os fatores abióticos. Então, uma pequena planta que tem interação ali com fatores abióticos, ele pode ser considerado um ecossistema. Muito bem, vamos agora, depois dessa explicação do conteúdo, a nossa dica. Observem. E na nossa dica a gente tem o seguinte, acompanhem comigo aí a leitura. Olha só, sempre pensar que o sistema inicia com menores partículas do átomo que forma a matéria até a biosfera. A organização biológica que ocorre de forma hierárquica geralmente é representada em 12 níveis. Ela inicia-se no nível mais baixo, o átomo, e segue até o mais elevado, a biosfera. Então, para a gente compreender onde se encaixa o ecossistema nessa divisão hierárquica, nessa organização biológica e nesses níveis, eu trouxe um desenho para vocês. Observem só, a gente inicia sempre pelo menor e a gente tem aí, ó, começa pelo átomo. E aí do átomo vão surgindo moléculas. Das moléculas a gente tem o quê? A gente tem a formação de organelas. Essas organelas vão se organizar e formar células. As células também vão se organizar e se especializar, formando assim os tecidos. Esses tecidos vão se diferenciar e formar órgãos. Esses órgãos vão combinar para exercer um trabalho e aí a gente está formando os sistemas, diversos sistemas de funcionamento, formam o quê? O organismo. E aí a gente tem com o organismo, importante que a partir do organismo a gente tem as relações aqui, ó, de interação. Aí a gente começa com população, eles vão ter comunidade e aí essas comunidades compõem o quê? Olha aqui, ó, o nosso ecossistema. Reparem só, até a gente chegar ao ecossistema, a gente tem ali, a partir dos organismos, as interações com as outras espécies e com o ambiente. Então, a gente tem população, comunidade e ecossistema. E o mais importante, a junção de todos os ecossistemas do planeta, a gente tem, ó, a biosfera. Dessa forma, nessa organização biológica, a gente consegue compreender exatamente o que pode compor o ecossistema. A gente já sabe aqui, ó, que o ecossistema ele é composto por comunidades, populações e organismos. Então, sempre que você pensar aí em ecossistema, você tem que pensar nesses fatores, considerando lá do início, o átomo, tudo, até formar o organismo. A partir do organismo, a gente tem aí a complementação, as suas relações, como ele se relaciona com o ambiente para chegar ao ecossistema. E aí a gente tem outra organização essencial. Olhem só essa imagem que eu trouxe para vocês. O ecossistema, para chegar ao ecossistema, a gente tem lá, ó, a partir do organismo. A gente viu a organização biológica lá do átomo até formar um organismo. Formou um organismo, a gente tem outros conceitos. O organismo ele vai interagir, né? Então ele vai ter o quê? População, espécies ali semelhantes, né? A sua população vai precisar interagir com outras populações. Isso é o que a gente chama de comunidade. Reparem aí nesse desenho de comunidade, que a gente tem várias espécies representadas.
essas espécies e como elas atuam nesse ambiente, como elas se relacionam, como fazem com que aquele ambiente seja adequado ou inadequado, é o ecossistema. Então, não esqueçam, o ecossistema possui ali comunidades, populações e organismos. E a partir do organismo, a gente começa a ver essas interações, que a gente pode falar de interações sociais ali com as espécies, com quem você vai relacionar, que espécie você vai predar, como vai competir, quem vai garantir o seu ambiente, quem vai garantir a sua fêmea. Essas relações com a comunidade vão compor o ecossistema. E aí a gente chega ao nosso segundo exemplo do dia. Explicamos já o primeiro e vamos ao segundo exemplo do dia. Vamos lá! Muito bem, vamos chegando ao nosso segundo exemplo. E o que é legal é que esse exemplo do dia a dia, depois que eu mostrar para vocês, você nunca mais vai esquecer. Toda vez que você pegar isso que eu vou mostrar para vocês, você vai lembrar do que a gente vai estudar hoje. Olha só, eu trouxe esse exemplo do dia a dia. Todo mundo já comeu sim um espetinho, né? Com certeza, com farofinha, vai que vai. Então, olha só a pergunta que eu quero fazer para você. Que delícia um espetinho! Você acha que existe uma relação entre o espetinho e a cadeia alimentar? E aí, você acha que você parar ali naquela barraquinha de churrasco, pedir o seu espetinho, comer, tem a ver com uma cadeia alimentar? Vamos ver? Vamos ver se tem a ver com uma cadeia alimentar? Vamos ao nosso conteúdo para elucidar essa pergunta. Vamos lá! Então, temos a resposta aí, olha aí o nosso conteúdo chegando para nos ajudar a compreender esse exemplo do dia a dia que eu trouxe para vocês. E aí, o churrasquinho tem a ver com uma cadeia alimentar? Será que eu sentando lá na barraquinha, peço meu espetinho, estou numa cadeia alimentar? Vamos ver? Olha aí a resposta, sim. Existe essa relação em cadeia até você se deliciar com os espetinhos. Cadeia alimentar é a sequência de alimentação entre os seres vivos, na qual uns alimentam-se dos outros, garantindo a sua sobrevivência. Ninguém fica sem comer, né? A partir dos seres que produzem o seu próprio alimento, opa, estou falando de seres que produzem o seu próprio alimento, eu estou falando ali dos seres autótrofos, né? E geram energia, desenvolve-se uma sequência, cadeia, na qual um ser vivo é consumido por outro. Então, quando a gente senta para comer um churrasquinho, eu estou fazendo parte aí dessa sequência, dessa cadeia. Lembrando ali, ó, que tudo se originou lá dos seres autótrofos. Continuando o nosso conteúdo, a gente tem a seguinte informação. O último animal dessa cadeia, após sua morte, servirá de alimento para os organismos decompositores e encerra um ciclo. Encerra um ciclo começando novamente, porque a matéria, após decomposta, vai ter ali os seus materiais retornando para o solo, que vai servir também aí de adubo, de alicerce para os seres autótrofos começarem esse ciclo. Então, a gente tem sim uma cadeia. E é importante aí, ó, tá até em vermelho, o ser humano é onívoro, ou seja, se alimenta tanto de plantas como de carnes, onívoros. Nós não temos uma dieta específica, nos alimentamos só de um certo tipo de alimento. Não, nós seres humanos somos onívoros, nos alimentamos tanto de plantas como de carne. A nossa dieta alimentar, ela é diversificada, por isso dizemos que o ser humano é onívoro. Neste caso, pode ser classificado como um consumidor primário, secundário ou terciário, de acordo com o alimento que consome. A gente diz assim quando está
Se alimentando logo ali das plantas, né, que as plantas são os produtores, a gente está num grau de consumidor ali, de consumidor primário. A partir que a gente se alimenta de quem se alimentou da planta, a gente está em outro nível, a gente está lá como consumidor secundário. E assim se desenvolve. Muito bem, a gente explicou aí nesse conteúdo como que você faz parte dessa cadeia alimentar. E para garantir que vocês compreenderam aí tudo que eu expliquei de cadeia alimentar, eu trouxe um vídeo rapidinho para vocês assistirem. Olha só. Nesse pequeno vídeo, a gente está mostrando para vocês aí, exemplificando o que a gente mostrou lá no na nossa dica. Será que tinha a ver com cadeia alimentar? Olha aí, a gente tem o gado se alimentando ali dos produtores, né, dos seres autóctonos que produzem seu próprio alimento, do capim, e aí ele vai crescer, se desenvolver, vai ser abatido e se transformar em alimento. Nesse exemplo aí, para nós, né, seres humanos. Então, essa sequência de alimento em que a gente vai pegando a energia que foi passada da planta para o gado e do gado até chegar a gente faz parte aí da cadeia alimentar. Muito bem, eu tenho certeza que vocês compreenderam com esse nosso conteúdo. E agora a gente vai para a nossa dica. Após esse conteúdo, nós temos uma dica para você que vai ajudar melhor nessa compreensão. Olha só a dica. A cadeia alimentar é composta por 3 principais grupos de seres vivos. Não esqueçam, isso tem que ficar sempre lembrado por vocês. A cadeia alimentar é composta por 3 principais grupos de seres vivos. E quem são? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Cada um deles representa um nível trófico de fluxo de energia transmitido através da alimentação. Novamente, cada um deles representa um nível trófico de fluxo de energia. Não esqueçam isso. Nível trófico, fluxo de energia, transmitido através da alimentação. Eu quero dizer que produtores transmitem energia para consumidores e os consumidores, eles têm aí consumidor primário, secundário, terciário, e os decompositores, eles vão fazer, o nome já diz, a decomposição da matéria. O primeiro nível trófico é formado pelos produtores e o último são decompositores. Não esqueçam desta informação. Cadeia alimentar sempre produtores, consumidores e decompositores. Vamos continuar com a nossa dica, trazendo para vocês aqui um esquema da cadeia alimentar. Olha só, a cadeia alimentar, ela tem esses 3 fatores que vocês não podem esquecer. Produtores, consumidores e decompositores, por esses 3 grupos de seres vivos. Lá os produtores, quem são os produtores? São as plantas, né? E os consumidores são os que consomem, que se alimentam. A gente tem que tipos de consumidores? A gente tem os herbívoros, que se alimentam das plantas, a gente tem os carnívoros, que se alimentam de carne, e temos os onívoros, como nós, seres humanos, que nos alimentamos tanto de carne quanto de plantas. E o último nível trófico são quem? São os decompositores, importantíssimos para a natureza, porque eles vão fungos e bactérias, olha só, fungos e bactérias, eles são responsáveis por fazer o quê? Decompor a matéria. Tudo que morre vai ser decomposto. E quando a gente fala de fungos e bactérias, decomposição, a gente está falando da matéria morta. Essa matéria morta, esse trabalho dos fungos e das bactérias, eles são essenciais para que os nutrientes retornem para a natureza.
retornem para o solo e o ciclo novamente reinicie. Então, não esqueçam esse nosso esquema aqui, ó. Cadeia alimentar, 3 grupos grandes de seres vivos: produtores, consumidores e decompositores. Quem são os produtores? Plantas. Os consumidores podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros, e os decompositores são bactérias e fungos. Muito bem. E agora a gente passa para a nossa terceira dica. Vamos lá? Vamos ao nosso exemplo do dia. Observem essa imagem comigo. Olha só, a gente tem 2 passarinhos aí voando. Um está com uma minhoca no bico e o outro está ali pertinho. Será que eles estão dividindo? Ou estão competindo? Ou será que eles estão só brigando? O que será que está acontecendo aí? Você acha que eles estão dividindo ou competindo por esse alimento? Vejam bem, analisem, deem aí as apostas de vocês. Vocês acham que estão dividindo ou competindo? Vamos ver? Provavelmente eles estão competindo. Uma forma de representar as espécies que fazem parte de uma cadeia alimentar em indivíduos são as pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas são representações gráficas dos níveis tróficos que são encontrados em um determinado ecossistema. Olha só o que a gente tem que lembrar aqui nessa informação é que as pirâmides ecológicas, elas são representações gráficas. E olha o que elas representam: níveis tróficos que são encontrados em um determinado ecossistema. Então, observem que essas pirâmides, elas identificam aquele ecossistema, ajudam a analisar alguma situação de espécies e como que esse fluxo de energia está acontecendo. Através dessas pirâmides, torna-se possível analisar como a energia flui nesses ecossistemas e as relações de alimentação nele existentes. Vamos relembrar. Através dessas pirâmides, torna-se possível analisar como a energia flui nesses ecossistemas e as relações de alimentação nele existentes. Em uma pirâmide, a base, olha só, a base é formada pelos produtores, seguidos até o ápice dos outros níveis tróficos. Observem que pirâmides ecológicas são assuntos recorrentes nos vestibulares, por isso fiquem atentos a essa explicação. Olha só, a gente tem na próxima cartela do nosso conteúdo, mostrando para vocês aí um exemplo de pirâmides ecológicas. A gente diz que a base da pirâmide ela é sempre formada por produtores. Então, observem ó, que 1000 gramas, podem comportar 200 lagartos. Esses 200 lagartos servem de 200 lagartas servem de alimento para 20 pássaros. Observem aqui, ó, como essa pirâmide tem uma base maior e à medida que vai subindo, a base vai diminuindo, os seres também de cada nível vão diminuindo. Nessa outra pirâmide que está sendo mostrada para vocês, a gente tem diferente, né? A gente tem uma base menor e temos aqui no meio maior 200 lagartas alimentando 20 pássaros, mas toda essa população aqui de pássaros, lagartas, está em 2 árvores. Então, observem que a gente pode ter uma pirâmide direta e pirâmides invertidas. E isso é o que nós vamos ver na nossa dica. Vamos para a nossa dica e compreender melhor isso. A gente começa a nossa dica mostrando para vocês pirâmides ecológicas, importantíssimo assunto, e que vocês possam compreender a diferenciação dessas pirâmides.
Essas questões relacionadas a pirâmides, a identificar o tipo de pirâmides, são recorrentes em vestibulares. Então, fiquem atentos aí à nossa dica. Olha só a informação que eu trago para vocês nessa dica. As pirâmides ecológicas, elas podem ser classificadas, não esqueçam, em 3 tipos. Elas podem ser classificadas em 3 tipos: número, biomassa e energia. Reparem esses 3 tipos de pirâmides ecológicas que podem ser apresentadas: número, biomassa e energia. Essas pirâmides, elas podem ser ainda diretas, com a base maior que os outros andares, ou invertidas. Não esqueçam, essas pirâmides, elas podem ser apresentadas dessa forma, de uma forma em que você tem um modelo normal de pirâmide, né? Pirâmide direta aqui, ou você pode ter um formato de pirâmide invertida, com a base menor. Então, você pode ter aqui, ó, a pirâmide invertida, com a base dela sendo menor. Não esqueçam disso, tá bom? As pirâmides de energia, essa informação é primordial, vocês não podem esquecer. As pirâmides de energia são as únicas que nunca, observação, nunca podem ser invertidas. Então, quando aparecer no vestibular uma pirâmide ecológica que se apresenta de forma invertida, você já sabe que ela não é de energia. Por quê? Porque a energia ela vai se dissipando, ou seja, ela vai diminuindo a partir de cada nível trófico que vai subindo a pirâmide. Então, nunca vai ser invertida, a energia nunca vai aumentar, a energia sempre vai diminuir. Então, não esqueçam essa informação. Apareceu um esquema de pirâmide numa prova, se ela estiver invertida, você já sabe que ela não é de energia, ela só pode ser de número ou de biomassa, tá bom? A pirâmide de número, observem aí comigo, ela tenta representar quantidades de indivíduos em cada níveis tróficos. A gente viu que ela pode ser direta ou invertida. Então, a gente tem aí o exemplo, olha só, uma árvore, um nível lá trófico, o primeiro nível, produtores. Nessa árvore eu tenho 200 gafanhotos que alimentam 20 aves. Então, a gente tem produtores, consumidores primários e consumidores secundários. Então, aí a gente tem uma pirâmide de número mostrando quantidade de indivíduos. A pirâmide de biomassa é uma pirâmide que representa a quantidade de massa ali naquele ecossistema. Ele não garante muito, é por um determinado de tempo. A pirâmide de biomassa avalia ali por um determinado tempo. Olha só, a gente tem aí a alfafa, 8 toneladas para 1 tonelada de bezerros, que pode aí, ó, alimentar adolescentes de 47 quilos. Reparem só que a gente está falando da massa seca, estamos falando ali de quilo, de tonelada. Quando aparecer essas informações, você sabe que é uma pirâmide de biomassa. Na pirâmide de energia, a gente tem a informação que você já sabe, a pirâmide de energia, ela nunca é invertida, ela sempre está no formato certo. Então, a gente tem na base produtores, ali 4.000 quilocalorias por metro quadrado ano, e aí a gente tem plantas, né? Reparem a informação, ó, perda de energia, há sempre a perda de energia. Aí você tem 600 quilocalorias por metro quadrado ano, que os gafanhotos conseguem produzir, e aí os consumidores secundários só conseguem ali, ó, 40 quilocalorias metro quadrado ano. Então, ó, reparem que a cada nível trófico você vai ter perda de energia. Importante saber das pirâmides ecológicas, que são 3 tipos e que a pirâmide de energia nunca é invertida. Não esqueçam disso. Chegamos ao final dos nossos exemplos, chegamos ao final das nossas dicas e vamos às nossas considerações finais. Chegamos ao final de mais um episódio do Conquistar. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Não esqueçam, nos sigam nas redes sociais, nos marquem, subam a nossa hashtag e a gente se vê logo mais.
Até a próxima. Mas antes disso, vamos fazer nossa selfie? Se arruma aí que eu vou me arrumar aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Isso aí, eu acho que ficou ótima. Até a próxima.